Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente conseguiu a oportunidade de falar com algumas pessoas que estão fora do país e que podem nos passar um pouco do panorama do que está acontecendo. Caso a gente consiga se antecipar, a gente pode se precaver. Então a gente aqui vai ter a oportunidade de conversar com um socorrista italiano que está lá trabalhando diretamente no olho do furacão com o problema do coronavírus, e também com mais alguns convidados de outros lugares que podem também falar um pouco do panorama do que está acontecendo. Enquanto o nosso amigo Andrea Vita, que é o socorrista da Itália, está finalizando, está chegando em casa agora, encerrando o expediente lá na Itália, se prepara para poder entrar, eu vou convidar aqui um amigo também, que é o Theodor. Ele mora em Los Angeles, na Califórnia, e ele pode passar um pouco também da visão do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então eu vou convidá-lo aqui rapidamente para que a gente possa fazer esse bate-papo todos juntos. Deixa eu encontrar ele aqui. Deixa eu chamá-lo. Vamos aguardar ele entrar aqui. Bom dia, ou boa Muito. tarde. Aqui para nós aqui já é boa tarde. Não sei se aí para vocês é bom dia. Não, aqui tá de manhã ainda. Bom, maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Farracha, sou aqui presidente da Associação de Moradores, e eu convidei o Theodor Rossi, ele é americano, filho de brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, já morou aqui, e pode falar um pouco para a gente em como que está nos Estados Unidos, especificamente lá em Los Angeles, como está a situação. Ted, eu queria que você dissesse para a gente primeiro, desse uma linha do tempo de como a coisa aconteceu aí e como é que está a situação atual nos Estados Unidos. Ok? A primeira coisa, desculpa qualquer erro em português. Tem muito tempo que eu não falo, mas vamos lá. Pô, todo mundo estava sabendo sobre esse vírus. Já tem, não sei, quase 2 semanas, né? Mas parece que entre esse fim de semana até agora, tá todo mundo em pânico, sabe? Eu estava viajando esse fim de semana em Utah. E quando eu estava lá, eles anunciaram que o risco de encontrar esse vírus tá aumentando muito. E de lá até agora, todos os supermercados estão sem comida, como é que chama? Non-perishables, tipo arroz, pasta, essas coisas que duram, sabe? Não tem Uhum. nada. Não tem papel higiênico, não tem Clorox, nada para limpar as mãos. A galera tá, como é que chama? Hoarding, sabe? Comprando tudo tá meio perigoso. Ou como é que chama? Tá meio perigoso aqui. Não tem trânsito na rua, tá todo mundo em casa. Os restaurantes estão tudo fechados. Você não pode ir lá, sentar e comer. Tem alguns restaurantes que estão abertos para você pode ligar e pedir comida e pegar, mas você não pode ficar no estabelecimento. E tá meio assim. Tá todo mundo com medo, ninguém andando na rua. E não tá tendo, como é que chama? Os supplies. Como é que fala supplies? O, Nesse caso, você diz o que? O suporte do Estado em si. Não tá tendo, tipo, comida, Entendi, nada as pra necessidades sustentar. básicas, né? Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que já é uma dúvida recorrente aqui. A gente viu muito vídeo dos Estados Unidos de todo mundo correndo atrás de estocar papel higiênico. Isso aqui no Brasil não aconteceu, É. até agora pelo menos. Assim, qual o motivo da estocagem do papel higiênico especificamente? Não sei, eu tô no mesmo lado de você. Eu não entendo essa necessidade das pessoas. Tava lendo aqui que é uma coisa
psicologicamente, que eles vêm num pacote grande e tendo esse pacote, você se sente que tá preparado, mas isso não é verdadeiro. As coisas que você precisa é comida, água, essas coisas que pode sustentar a vida, não para limpar, you know? É, No Brasil, vocês têm a mangueirinha no lavatório lá. Aqui eles não aham. têm isso. Um, mas, eu acho que é uma coisa de psicologicamente não racional. Entendi. Eu imaginei que fosse essa o motivo. Deixa Yeah. eu te fazer uma outra pergunta. É, quais as medidas que o governo adotou aí e se essas medidas, se você sente que elas poderiam ter sido tomadas antes, na verdade, Oh. e se você conhece pessoas que já estão infectadas com o vírus aí? Conheço, eu estava conversando com o meu amigo que é dono de uma oficina, que minha moto está lá na oficina dele agora. Eu estava falando com ele de manhã e ele tá infeccionado. Ele me falou agora, de manhã. Ele estava no Desert Resist, eu acho que fala, fazendo uma aula de instrução de moto de corrida. Ficou lá uma semana e voltou aqui infeccionado. Ele é a primeira pessoa que eu conheço pessoalmente que está com essa infecção. Mas o governo com certeza podia ter ação mais cedo. O Trump tá querendo só falar sobre a economia, né? Ele quer que o business continua, mas desse jeito não pode. Agora a gente não pode ter encontro com mais de 10 pessoas. Não é suposto a sair de casa se não for para ir para o hospital ou para o supermercado. Tipo, 3, 4 dias atrás não podia encontrar com mais de 100 pessoas, 5 dias atrás era 250 ou 500 e está diminuindo. Agora está entre 10 pessoas. Eles recomendam não se encontrar com mais de 10 pessoas. E ficar em casa e como é que chama? Tentar diminuir o spread. Como é que chama? Entendi, a contaminação. Isso. E, Que os e, hospitais aqui não tem como suportar. Se todo mundo se infeccionar de vez, não tem como. Igual vocês aí, até pior para vocês, que não tem a estrutura. Mas aqui que a gente tem hospitais e tudo, eles não tem como tratar todo mundo, se infeccionar todo mundo de vez. Deixa eu te fazer uma pergunta. No Brasil, a gente tem uma característica muito específica que é o SUS. A gente tem um sistema único de saúde que é público. Então, todas as pessoas têm acesso a 100%, apesar de a gente sabe que o SUS tem vários defeitos, mas ele é um sistema público de saúde. Como que está nos Estados Unidos o acesso à saúde para as pessoas que têm menos condições, por exemplo, para conseguir custear um exame para saber se está com o coronavírus ou não, acesso a tratamento, como é que está isso aí? Se você não tem seguro, tipo, é muito caro. Até para mim, que eu tenho trabalho para a mesma empresa há 7 anos, eu estou completamente, como é que chama? Cobrido entre o plano dele. Para mim, pegar um teste, se for avaliável, eu vou ter que pagar $1.300. Que o teste normal eu acho que é 3.000. Então, eles vão cobrir 2.000 e eu vou pagar 1.000. Aí, para quem não tem seguro, tá fudido. Pois é, e essa visão, inclusive que você comentou do Trump, a gente ainda consegue sentir muito aqui no Brasil, que todo mundo ainda está muito preocupado com a questão de proteger seu negócio, para o negócio não parar, né? Ainda mais aqui em Porto Seguro, que o problema específico é a questão do turismo, a gente consegue perceber muito claramente que as pessoas estão muito preocupadas em não deixar o seu hotel parar, a sua pousada, seu restaurante parar. E vocês sentiram isso aí também? E agora isso já mudou? Como é que está essa visão do pessoal dos negócios, né, com relação a isso? Meu pai, ele tem um consultor lá em Boston, e o governo lá de Boston fala que não pode ter mais obra, não pode ter mais nada. Ele está com não sei quantas obras em processo e tem que parar tudo. Ele está preocupado, não está fazendo dinheiro, mas se pegar o vírus e sei lá, infeccionar e morrer, não vai ter preocupação nenhuma com esse negócio. Mas agora tá sentindo isso com certeza. Por isso, o Trump falou que ele vai autorizar uns, como é que chama, loans, empréstimos para small business, small business owners. Mas quem sabe, ele fala um monte.
empréstimos para os pequenos negócios, né? Para tentar resgatar os pequenos empresários, né? Diz Você que viu? ele vai fazer isso, mas quem sabe se vai mesmo. Bom, então, primeiramente eu queria agradecer, na verdade, a sua participação aqui, esclarecendo para a gente, porque é bom a gente ouvir. A gente sabe que nessa época do fake news e da quantidade de informação que circula, a gente acaba vendo muita coisa e não sabe exatamente como está. Então, se a gente pudesse fazer um panorama e acreditando que os Estados Unidos estão um pouco à frente no número de casos do que o Brasil, você consegue notar aí, então, que a situação está bem crítica, está todo mundo dentro de casa e está tudo realmente parado, né? Tá mesmo. Tá. Aqui na minha rua sempre tem carro passando, tipo, muito, mas agora tem ninguém na rua. Tá bom para mim pegar a moto e andar pela cidade, que não tem trânsito. Pois é, mas cuidado com isso, é melhor ficar em casa. Isso mesmo. Bom, Teodoro, queria agradecer, muito obrigado pela sua participação. Eu vou conversar agora, inclusive, se você puder continuar aí. Vou ficar aqui também com um socorrista que está trabalhando na Itália, e aí ele vai poder passar um panorama também de um país que já está há mais tempo lidando com isso e que está no centro, no epicentro do problema. Tá bom, valeu, Vinícius. Boa sorte aí. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Brasil. Tchau. Valeu, tchau. Bom, gente, eu vou convidar aqui, então, o nosso amigo André, para que ele possa participar aqui conosco como socorrista. Deixa eu conseguir acessar, que eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver aí? Que aqui eu acho que deu uma... Opa! Olá, André. Tudo bem? Olá para todo mundo, tudo bem? Você consegue me ver e me ouvir? Eu estou te ouvindo, não estou te vendo. Estava vendo a live antes, mas agora eu vejo só a minha cara, não vejo a sua cara. Mas estou te ouvindo legal. Pois é, então, eu vou tentando resolver enquanto a gente vai conversando, mas de qualquer modo a gente já consegue iniciar a nossa conversa. Eu queria que você se apresentasse, que enquanto isso eu vou tentando solucionar aqui. Claro. Bom, é o seguinte, eu sou italiano, eu cresci no Brasil, passei uns 16 anos no Brasil, agora estou morando na Itália já faz 15 anos de novo. Moro aqui em Milão, que nesse momento é realmente o epicentro do problema. Há 25 anos eu eu faço voluntário uma vez por semana com ambulância. Tudo serviço de resgate, então a gente vai em tudo quanto é tipo de solução. Aqui na Itália, tudo que é resgate, ambulância, qualquer coisa você tem, dor de barriga até um infarte, você chama o 118, 112, uma emergência, e vem ambulância de graça para qualquer pessoa, em qualquer lugar da Lombardia. A Lombardia que é a região do norte, onde é Milão. Desde quando começou todo esse problema, digamos, a gente começou a perceber o problema muito mais assim, metade de fevereiro, mais ou menos. As escolas fecharam, eu acho que era 21, 22, 23 de fevereiro, mais ou menos. E foi piorando. Agora, 10 dias atrás, o governo mandou fechar a Itália inteira. O que significa? Eu estou fechado em casa há 10 dias. Eu não saio de casa com meus filhos e com minha mulher. Só saio de casa para fazer compras. E quando eu saio de casa, para vocês terem uma ideia, eu saio com máscara de um tipo, ou com essa, luvas e desinfetante. A situação aqui é muito, muito séria. Eu vou tentar explicar. O problema, além da mortalidade, que não é tanto a característica principal, mas o problema principal é que é muito infectivo. Então, com muita facilidade aumentam os casos. O que acontece? Mesmo a gente que tem uma estrutura sanitária de primeira linha, a gente não está dando conta. Então, o negócio é fazer com que os contágios sejam mais lentos possíveis,
para poder conseguir curar as pessoas e dar um jeito com as outras. Porque se todo mundo junto passar mal, não tem jeito. E agora, nesse momento, a Lombardia está lotada. São 1.100 leitos de UTIs, a gente está com 1.800 pessoas. Ou seja, a gente está improvisando. Só que aqui a gente tem a sorte de poder improvisar 500 leitos UTIs que estou fazendo aqui do lado da minha casa em 2 semanas. Agora, se o problema começar por aí, o problema é muito pior, porque tem certas áreas do Brasil que não tem essas infraestruturas. Então, o que eu gostaria de passar é que a situação é muito, muito ruim. Eu estou saindo de casa só para fazer compras e para fazer o turno. Agora, na sexta-feira, vou sair de casa às 5 horas. Aliás, vai ter jornalistas comigo a noite inteira para ver como é que está dando um jeito. E com ambulância, a situação é realmente difícil, porque emotivamente, quando você pega uma pessoa que parece que está com coronavírus, ela está saindo de casa, ela não sabe se volta. Essa é a realidade. Normalmente, pessoas mais idosas, mas não é a regra. Eu levei a última vez eu levei uma pessoa de 40 anos, da minha idade, pai de família. A situação é complicada. Todo mundo tem que entender que o único jeito para dar conta aqui, mas em geral, se trancar em casa. A economia vai ter problemas? Vai. Algumas pessoas vão quebrar? Vão. Não tem jeito, porque é assim. Tem pessoas que dependiam do turismo aqui, que estão quebrando, restaurantes, estão com dificuldades. Agora o Estado, a Itália, está dando jeito para dar uma ajuda, faz o que pode. Mas, assim, a economia tem problema, mas se quiser salvar a pele, tem que ficar em casa. Não é ver o amigo, né? E outra coisa, deixa as crianças longe dos idosos, porque criança, ela não tem sintomas, graças a Deus, dificilmente ela passa mal, mas é o principal canal de transmissão. Então, mesmo quer ficar com os avós? Não. Vai ficar sem ver os avós, se quiser o bem dos avós, porque os avós são os primeiros a ter problemas. Certo. E se o avô já tem outro tipo de problema, pessoas idosas, já era. Vou te dar um exemplo de números. Agora, eu estou com números bem aqui, mas a gente na Itália está com mais ou menos 28, talvez hoje 30 mil pessoas infectadas, tá? Daí tem umas 2.500, 3.000, que é 10%, que estão bem agora. Mas, ao mesmo tempo, você tem o 10%, agora deitar para 2.600, que estão na UTIs. Na Itália tem 1.800 lugares. Então, você já percebe que está além dos lugares normais. Quer dizer, chega uma hora que os médicos têm que escolher. Tem que escolher quem mandar entubar, que é uma coisa absurda. Agora, não é um argumento que se fala, obviamente, que não se vê notícias, mas é realidade. Quando eu vou no pronto-socorro, outro dia levei uma pessoa, e eu vi dentro que tinha 3 pessoas, estavam conversando para entender quem que eles vão levar para a UTI. Quer dizer, a situação é feia. Então, antes vocês começam, todo mundo, a ficar em casa e antes dar conta de tudo. É o único jeito. Acho melhor não contar os detalhes das situações que a gente vê, porque indo com a ambulância, você pega as pessoas, realmente, emotivamente, é muito ruim. Imagina que agora, com um grupo de amigos, a gente está comprando uns tablets para dar de presente no hospital, porque tem uma situação incrível. Pessoas que estão internadas, que não podem conversar com ninguém, eles não podem ver os próprios parentes, e tem vezes que estão final de vida, eles não podem nem falar tchau para os parentes. Então, a gente está tentando organizar esses tablets para dar para eles, porque parece que seja uma solução que humanamente ajuda muito. Claro, a situação burocrática, organizativa, efetiva, não é tão simples, mas é uma ideia que começou assim e parece que está ajudando. Não resolve nada, mas, digamos, humanamente ajuda um pouco a situação, porque eu nunca passei uma coisa, para mim isso é história. Eu vou lembrar desse... Desculpa. Não, tranquilo. André, é complicado. Eu imagino, a gente já daqui manda a nossa sensibilidade para vocês aí, desejo muita força, porque eu não consigo nem imaginar o quão difícil está sendo isso, e a gente está com receio, na verdade, de vocês que têm essa estrutura
estão passando por essa dificuldade toda e a gente está, inclusive, com receio do quanto que a gente consegue suportar aqui. Então, você falou tanta informação que fica até difícil de eu conseguir organizar todas as perguntas que a gente tem aqui. Eu vou tentar diminuir um pouco essa questão emotiva para a gente tentar trazer a informação para que as pessoas possam se sensibilizar. Então, já de saída, eu queria te fazer uma pergunta que tem sido pode falar. Recorrente aqui, que é a questão da infecção dos mais jovens, porque muita gente tem essa ideia de que só pega em velho. O que você pode dizer sobre isso? Não, então, estatística é uma coisa, a realidade é outra. Ou seja, é verdade que pega de um jeito bem brutal, assim, um pouquinho mais os idosos. Mas eu vi com meus olhos pessoas de 30, 40 anos. O que acontece? Mais você é jovem e mais é fácil superar. Então, ontem mesmo, um amigo de amigos foi internado, estava com 38 de febre há 6 dias, não descia, e hoje ele está dentro, está com problemas respiratórios. Acredito, espero que de repente chega, vai sofrendo, mas volta. Agora, não é uma regra. Não é uma regra. Quer dizer, são a menor parte os jovens. Então, mais é jovem, mais fácil você supera. Eu tenho alguns amigos que pegaram, ficaram com febre 2 dias, um pouco de tosse e passou. Então, assim, não é regra. Quando a gente fala de estatísticas, é porque, assim, pega, no caso aqui, eu acho que 85% é acima dos 65 anos. Mas tem o 15% ainda. Se não me engano, 10% é acima dos 40. Então, você já começa... Aí o resto tem algumas exceções. Teve situações de crianças internadas. Crianças. Graças a Deus, até hoje não morreu nenhuma. Mas foram internadas. Então, o que pode falar é que não é uma regra. Pega todo mundo. Infelizmente, depende muito do sujeito. Tem uma pessoa que tinha 45 anos, esportivo, vida normal, não tinha problemas e está em uma situação grave. Então, não se tem muitas notícias técnicas sobre isso. Eles tentam entender a tendência, a maioria, porque, sabe, é uma coisa muito nova. Tem um pouco de histórias da China e um mês de história aqui. Mas toma cuidado, jovem também pode passar mal. E quando você começa a ter um pouquinho de febre, eu tenho esse amigo meu que começou a falar assim, caramba, então pega todo mundo. Só naquela hora que ele entendeu. Então tem gente que fala assim, mas vou dar uma corridinha, vamos junto, vamos correr junto, vamos jogar futebol. Não, fica em casa. Quer se salvar? Fica em casa. E quando você sai, mantém distância das pessoas, não se dá a mão, não beija, nada. Chegou em casa, lava a mão. Tá fora de casa, passa gel, porque a mão é o que mais gera, assim, transmite, passa, pega. Se a pessoa põe a mão no lugar, você passa depois de meia hora e apoia a mão, pegou. Porque o vírus, ele fica vivo por 4, 6, 12 horas, depende do tecido, depende do material. Então, quando você sai de casa, é fundamental ter, digamos assim, um jeito de sempre se limpar, sempre cuidar. Outra coisa é não põe a mão nos olhos na boca, porque o ingresso do vírus é principalmente olho, nariz e boca. Então, quando der, antes de você tocar, lava. Está fora, não põe a mão no rosto. Chega em casa, lava a mão e depois põe no rosto. Então, são pequenas coisas no cotidiano que precisa começar a se habituar, porque pega todo mundo. Eu imagino, a gente já imaginava isso. É bom ouvir isso de você, porque você consegue dar uma visão do que realmente está acontecendo, porque a gente, nesse período de muita informação, tem muita gente acreditando em muita fake news dizendo que é só uma gripezinha. Tanto é que o nosso próprio presidente está dizendo isso aí para todo canto, dizendo que isso é só uma gripe. A gente sabe, é uma besteira. A gente sabe da seriedade do assunto. E aí eu queria perguntar para você, o que você acha que é medida interessante para nós aqui? A gente está em Porto Seguro, é uma cidade turística, não sei se você conhece aqui a nossa região, mas é uma cidade que vive 100% do turismo. E aí, imediatamente, essa medida de mandar todo mundo ficar em casa vai impactar muito severamente em toda a parte econômica e tudo mais. Mas você vê alguma outra saída ou essa é a única saída possível? Não, é fechar. Não entra mais turista, fechar.
tudo, completamente, porque se vocês fecham... Então, eu que falei antes, economicamente é um desastre. Porque, claro, imagina você fechar por 2 meses a cidade de Trancoso. É um problema. Mas tem que entender que se não fechar, daqui a 6 meses, Trancoso não é o Trancoso que tem hoje. Porque muitas pessoas vão acabar morrendo simplesmente porque não tem como, não tem lugar onde ir, não tem hospital onde ir. Não tem ninguém que pode entubar. Então, eu acho que a melhor coisa, antes melhor é. Porque mais tempo passa, pior é. Então, antes vocês conseguem fechar a cidade, ingressos, fechar ingressos, porque de repente chega uma pessoa de fora que traz o vírus e cria o outro focoline. Fechando. E começa a gerenciar o que vocês têm. Tem, não sei quantos casos tem em Trancoso hoje, mas sei lá, tem 100 casos. Então, começa a entender esses 100 casos, quem ficou com quem. Então, as pessoas já ficam em quarentena. Quarentena são 2 semanas em casa sem contato com ninguém. Tá melhor? Beleza, superou. Mas aí, a melhor coisa é não sair. Eu vou antecipar uma pergunta. Tem gente que ainda se pergunta, mas se você já fez, tem anticorpos? Ou você pode ficar doente de novo? É uma resposta que até hoje não tem uma real resposta, digamos assim. Por enquanto, parece que ninguém ficou doente de novo. E outra coisa, dos 25, 30 mil pessoas que estão infectas aqui, são só onde fizeram tampão. Porque é provável, se hipotiza, que seja vezes 10 as pessoas infectadas, 150 mil. E que você tem das pessoas realmente infectadas, a metade está em casa, tentando sarar em casa, mas o resto são todas as pessoas que estão em casa, que estão com resfriado. Ontem mesmo tem uma pessoa que foi para o hospital, o menino ficou com febre 2 dias, aí a mulher ficou com febre 4 dias, passou, aí foi ele, só que ele não estava passando, foi internado. Então, tem quem passa, tem quem não passa. Mas o negócio é fechar a cidade, fechar restaurante, fechar bar, fechar linha de ônibus. A única coisa que tem que tomar cuidado é assim, manter só a organização do trabalho necessário. E quem tem que fazer o trabalho necessário? Então, a distribuição de comida, tudo que é situação de necessidade de trabalhar, pode, beleza? Tem que certificar, tem que demonstrar, e quem está trabalhando, trabalhar com proteção. Inseguro, tem que estar seguro. São essas 2 situações. Então, estudar direitinho. Por exemplo, aqui o supermercado está aberto, mas vou fazer um exemplo. No supermercado, aqui são 400 metros quadrados de supermercado, só entra 10 pessoas. Tem fila atrás, fora. Não querem ter muita gente dentro do supermercado. Porque com 10 pode rodar, passa do lado, só não fica... Mas pode... E a fila não é um do lado do outro. É no mínimo 1 metro um do outro. E todo mundo com mascarinha. Então são situações de, assim... o único jeito é isso. Mas eu falo isso, primeiro porque eu vi na China. Segundo, porque eu estou vivendo isso. E eu estou em Milão. Milão, que é o centro econômico. Eu cresci no Brasil, conheço o Brasil. Então, eu ainda converso com todos os amigos. Graças a Deus, com internet, com tudo, a gente consegue trabalhar. Mas em Milão, a gente está numa situação que nunca imaginei. Nunca. O único jeito, eu acho para vocês, eu sei que para quem é o governador da situação, com certeza não é uma decisão fácil, porque o mesmo nosso aqui na Itália demorou para decidir, mas para a Itália chegar a falar que a área é fechada. Pessoal, tem cidades aqui na Itália que parece deserto. Em Milão ainda se vê alguns carros passando, porque tem uma vida cotidiana de necessidade, que é necessário. Então, tem gente que tem que trabalhar, tem que sair. Geralmente, todas as pessoas que têm que trazer a comida aos hospitais. Quer dizer, tem um monte de coisas que tem que se fazer, mas tem que se fazer de um certo jeito. O resto fecha. Restaurantes, bares, tudo fechado, misterias, não tem nada. No primeiro passo, foi feito que só fechava um certo horário. Então, depois das 6, vazio. Ainda deixavam abertas algumas lojas. Não. Agora só ficam abertos supermercados, lojas de necessidades, de primeiras necessidades, em geral, assim, eletrônicas e de limpeza pessoal, mas se não é tudo parado. E aproveita essas novas tecnologias, porque dá para fazer muita coisa, comunicação, dá para trabalhar, dá para... Quer dizer, tem muitas situações, eu mesmo, eu estou trabalhando demais, porque eu tenho sorte, porque eu estou numa área onde, aliás, está aumentando o trabalho, mas tem gente que infelizmente está em casa.
Eu tenho amigos que ele banalmente é dentista, ele não abre, só abre para urgências e está em casa 2 semanas. Está preocupado? Tá, óbvio. Mas quer defender, cada um quer defender a pele, Claro. a própria pele. E outra coisa, vocês vão perceber que isso gera muito união, porque é o que está acontecendo aqui. Gera muita união, porque é uma situação que tem que estar todo mundo junto. De qualquer facção política, religiosa, unidos, o único jeito. Porque se tem só dois que estão fazendo os idiotas e começa a sair, fazer, é um problema. A polícia está ficando de olho, então aqui é restritivo mesmo. Então você tem, quando sai de casa, você tem que ter uma folha onde você se certifica de onde aonde você está indo, por quê, e tem que estar demonstrado. Motivo de saúde, motivo de trabalho, ou necessidades. Tipo, eu tenho que levar as compras na casa da minha sogra, porque ela é muito velha, ela não quer sair de casa. E eu, mesmo sendo minha sogra, não vejo ela. Eu deixo as coisas na frente de casa e vou embora, e depois ela abre a porta. Parece absurdo isso, né? Mas é o único jeito de protegê-la. Não adianta eu ficar perto e começar, e aí tudo bem, dá beijinho, Sem não. dúvida. Sem Parece dúvida. incrível a situação. O que a gente consegue perceber, na verdade, é que é só uma questão de tempo para que aqui tenha que seguir absolutamente todas as recomendações e o que mais nos angustia, né, a nós que estamos acompanhando de perto o que está acontecendo aí na China e nos outros lugares, é de que o quanto antes você toma essas medidas, melhor é, ainda mais para nós aqui, que é uma cidade pequena, que a gente tem 10 leitos de UTI para toda a cidade, numa cidade de 150 mil habitantes. Eu não sei quais delas que têm o respirador que é necessário para poder fazer esse atendimento a essas pessoas que têm o quadro pulmonar mais grave. Então, a nossa situação ela é muito, muito crítica, porque a gente consegue... O nosso sistema de saúde ele já é superlotado por si, né? Sem a necessidade de nenhum tipo de causa extraordinária. Então, numa situação como essa, o receio é realmente a gente estar, dentro de poucos dias, nas situações que vocês estão aí, tendo que escolher quem vive, quem morre, porque não está conseguindo dar solução. Isso realmente está acontecendo, né? Os médicos estão tendo que fazer esse tipo de opção de quem vai para o respirador e quem não vai, né? Mas quantas pessoas infectas tem hoje, Trancoso? Então, hoje estão confirmados 3 casos em Porto Seguro, acho que são 17 na Bahia. Só que esse número está muito subdimensionado porque não estão fazendo os exames. Eles estão dizendo que vão fazer os exames só nos casos graves. Então, a cidade toda ainda continua circulando. Há um receio, os turistas continuam chegando, inclusive o aeroporto está funcionando. Tem muita gente ainda transitando. Alguns lugares, inclusive, tentaram barrar, como, por exemplo, Caraíva. Ontem soltou uma nota dizendo assim, olha, o próprio vilarejo está fechado para turistas, a gente se reuniu e decidiu. Mas aí passou 1 hora, a prefeitura soltou um outro comunicado dizendo que isso não tinha procedência nenhuma, que os turistas podem sim entrar e que o turismo continuava normalmente. Então, assim... Eu acho que os seus políticos deveriam estudar um pouco melhor a situação que teve na China e que teve na Itália, porque os países que estão começando a pegar medidas já resolve o problema com muito mais rapidez. Se a mesma França, a Espanha ou a Alemanha esperaram um tempo demais, esperaram aquelas 2, 3 semanas a mais, você vê a curva de crescimento da França é muito mais alta da Itália. Essas coisas, se você tem diversos materiais já sobre a tendência das curvas, você vê todos os países estão seguindo um igual ao outro. E, por exemplo, a gente já está fechado oficialmente como Itália, total, há 10 dias, ainda tem pico de subida. Só parece que ontem foi o primeiro dia que a percentual de crescimento está começando a diminuir. Isso quer dizer o quê? Que até 3 de abril, teoricamente é fechado. Todo mundo sabe que vai no mínimo depois da Páscoa. Então, assim, se tudo for do jeito certo, só em maio a gente vai começar talvez a retomar um ritmo. Mas tem quem fala que vai ser só junho. Ou seja, foram 4, 5 meses. Então, eu acho bom o pessoal entender que o arco temporal é esse. Mais você espera e mais vai ser o arco temporal. E outra, morreram já 3 mil pessoas. Se tivesse feito isso antes, provavelmente morreu a metade. Sobre as mortes, tem que se falar uma coisa.
não são mortes exclusivamente de coronavírus. Ou seja, todas as mortes onde tem também coronavírus, eles consideram. Na Alemanha, no começo, por exemplo, os mortos eram muito menos, a percentual era mínima, porque eles consideravam os mortos só de coronavírus. Ou seja, se uma pessoa já tem uma patologia do pulmão e pega coronavírus e morre, oficialmente morre de coronavírus, mesmo para outras pessoas. Então, tem esse detalhe, tá? Mas mesmo assim, considera isso. 10% dos infectados, mediamente, vão para UTI. Faz esse cálculo, começa a fazer uma estima de quantas pessoas podem ter o problema no trancoso, que não fizeram tampão, porque o tampão será melhor, mais você faz e mais você tem uma situação clara. Aqui na Itália, graças a Deus, é de graça, é o Estado que faz, tem um protocolo, então eles não fazem para todo mundo, mas fazem para todos que vão para o hospital e para muitos que estão oficialmente em quarentena com sintomas. Mas mesmo assim, tem uma estima que fala que eles têm vezes 5, vezes 10 mais infectados em geral. Foi por isso que eles passaram, desde quando eles fecharam só a Lombardia, passou só uma semana que fechou tudo. Porque aconteceu o quê? Na hora que você fecha uma cidade, tipo, fecha São Paulo. Fecha São Paulo, todo mundo migra, vai todo mundo para casa de campo, casa de família. É a pior coisa. Leva o vírus para o Brasil inteiro. Verdade. Então, é outra coisa para não copiar. Fizemos um erro aqui na Itália. Não ter que repetir o erro. Quando você fecha uma área, fica aí. Não começa a ir para um lado ou para o outro, você leva vírus. Você realmente está, você é ativo. Porque considera uma coisa que tem muitos que têm vírus, mas estão bem. Então, o que acontece? Quando o vírus está numa pessoa que está bem, mediamente é um pouquinho mais fraco. Mas são teorias para não pensar nisso. Porque o pior coisa, tipo, eu não estou vendo minha avó desde faz mês e meio. Porque ela está fechada. Mesmo estando bem. Porque se você que está bem, fala, deixa ela dar um tchau. Não, você está bem, você vai dar um tchau para uma pessoa que não está muito bem e o vírus pega nela e taca. Então, melhor, então, voltando à sua pergunta, a única coisa é fechar. Se fechar em casa. Antes vocês fazem um modelo mais restritivo e antes vocês salvam um pouco mais a população. Então, a primeira coisa é fechar a cidade. E dentro da cidade, só o necessário. Comida e saúde. E o trabalho necessário. Mas, infelizmente, com o turismo, bom, graças a Deus, não estamos em novembro, né? Que ia ser bem pior. Está chegando um pouco uma época um pouquinho mais sossegada, então vai ser um dano econômico, mas vamos tentar ver o copo meio cheio. Pode ser pior, como um período. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é se trancar em casa, começar a se organizar, que por 2, 3 meses é melhor. Infelizmente, os políticos, quando fazem esse tipo de escolha, dizem, só tem 3 casos. Se eu fechar tudo, é uma perca econômica enorme. Eu não estou no lugar deles, então não quero falar nada. Assim, eu sei que não é fácil. Claro. Não é fácil. Fácil falar para fazer, com certeza. Mas vendo o que está acontecendo na Itália, que é um primeiro mundo, uma situação sanitária ótima. Eu posso garantir que na Itália, se a pessoa está mal, em 7, 8 minutos de relógio, eu estou na casa, com a ambulância, estou na casa da pessoa. Qualquer pessoa. Mesmo tem 10 morando num quarto, a gente está lá. 4 pessoas voluntárias e, se necessário, com uma equipe médica, com médico, enfermeiro, com um monte de instrumentos. E a gente tem uma super preparação. Mesmo sendo voluntários, a gente tem exame, tipo paramédico. A gente só não ganha dinheiro, que não te interessa, mas é a mesma coisa. E mesmo tendo essa estrutura, a gente está numa situação de emergência. Então, faz 1 mais 1 é igual a 2. Quer dizer, a situação é essa, né? É para onde estamos indo, né? Se a gente seguir nessa linha, é para onde a gente está indo e numa velocidade que não. Outra coisa que posso recomendar é começar a se organizar a usar esse tipo de máscara aqui, que a gente chama máscaras quirúrgicas, são boas, são necessárias para você proteger os outros de você mesmo. Então, se uma pessoa está com um pouco de gripe, mas não tem que sair, mas se tem que sair, põe isso. Outro tipo de máscara, vocês vão ver que a proteção 2 ou 3 são aquelas com filtro. E essas têm uma durabilidade de 6 horas de uso, mais ou menos.
essa aqui ajuda um pouco a proteger a inalação. Então tem um filtro, certo? Ajuda, claro. Porque quando chega na hora que precisar, vai ter muita especulação, vai ter sempre os filhos da mãe que querem aproveitar da estação. Então é melhor se organizar um pouquinho antes, especialmente para pessoas que têm que trabalhar no supermercado, para ter a quantidade necessária e não ter o problema de repelir o material. Então, máscaras, luvas e gel desinfetante. São 3 coisas que eu acho bom se começar a organizar, especialmente comunidades, hospitais, situações um pouco mais de dificuldades, mas por bem próprio mesmo, porque são necessárias. Como qualquer. É o ABC dos infectivos. Sim. Não, aqui a gente já está enfrentando esse problema, tanto da questão das máscaras quanto do álcool em gel, já acabou, você não consegue encontrar. E os preços já subiram. Hoje, inclusive, o governador da Bahia já declarou que comprava essas máscaras a 13 centavos e está comprando a 3,50 agora. Então, assim, 27 vezes mais já o preço da máscara. Isso é o preço para o próprio governo da Bahia, que tenta comprar esses elementos para poder fornecer para as suas equipes. Então, a gente ainda tem esse problema de que nada disso era esperado e a gente realmente não tinha estrutura nenhuma para receber algo desse porte. Então, claro, mais um motivo para a gente acelerar as medidas de prevenção, se a gente não quiser, na verdade, estar lidando com uma situação de calamidade pública, de crise humanitária mesmo, que é uma coisa que a gente receia muito, que é de faltar comida, de essa questão econômica, por exemplo, jogar as pessoas sem estrutura nenhuma, porque não tem, a grande maioria trabalha na informalidade, depende do seu dinheiro do dia a dia. Como que essas pessoas vão conseguir sobreviver passando 3 meses em casa se não conseguem receber nenhum tipo de auxílio do governo? Então, a gente está realmente numa situação que já está se desenhando muito perigosa e como não está tendo, esse é o motivo, inclusive, da nossa conversa, é poder ouvir um pouco quem pode nos passar exatamente, quem está aí dentro, no olho do furacão, pode dizer para a gente como que a situação realmente está. Eu queria já de antemão mandar para você, na verdade, todo o nosso amor aqui, a nossa consideração pelo trabalho. A gente sabe a dificuldade real que vocês devem estar enfrentando. A gente torce muito para a gente conseguir passar por isso de uma forma menos dolorosa possível, e a gente sabe que isso necessariamente passa pelas mãos de vocês, e em especial a sua, ainda fazendo um trabalho desse voluntário, realmente... Eu vou tentar, sexta-feira eu estou de turno, das 6 da tarde até 6 da manhã, eu vou ver se eu consigo mandar umas imagens, umas fotos, quando eu estou no pronto-socorro, situações, só para também passar um pouco uma ideia. Tá, São manda pra certamente gente. fotos muito genéricas, mas para sentir um pouco, Tá se bom, der, eu te dou uma ligada com o Instagram, com o WhatsApp, só para tá bem. mostrar. Manda pra gente Mostrar aqui, mesmo. a gente vai batendo esse papo. De antemão, agradeço em meu nome a todas as pessoas que estão assistindo também. Eu espero que a gente consiga também divulgar esse vídeo o máximo de pessoas possível para elas poderem assistir, terem a noção real do tamanho do problema. Já estou aqui, já estou em casa, não saio mais para nada, estou quieto em casa. Não, nossa, ficar em casa com mulher trabalhando, com 2 crianças, sem ajuda, sem empregada, sem babysitter, é fogo. Eu estou vivendo essa situação de 2 jeitos, né? Eu, como pai de família, para gerenciar uma situação que não é fácil, e ao mesmo tempo como voluntário uma vez por semana. Então, são 2 pontos de vista, assim. Mas mesmo só como pai de família, gerenciar uma situação, criança fica em casa por 2 meses. Tem toda a organização escolar com internet, mas ao mesmo tempo dedicar a eles, que não é fácil. É uma situação, para mim, histórica. Nunca vivi uma coisa dessa, acho que muita gente. Graças a Deus a gente não chegou a viver nenhum tipo de guerra, né? Mas como nossos antecedentes, nossos avós. Mas, para mim, isso é já uma situação muito, muito absurda, muito surreal. Quer dizer, eu espero que seja a Surreal. primeira e a última vez. Eu comentei isso aqui também. A gente está vivendo um momento histórico, a gente não viu nada parecido. Ninguém que está vivo, eu acho que conseguiu ver algo parecido, talvez só na Segunda Grande Guerra, porque de lá para cá, realmente, a gente viveu um tempo de bonança, né, dessas grandes catástrofes, e essa, da forma como ela está
se desenhando, ela realmente pode nos jogar numa crise humanitária, e nós aqui num país subdesenvolvido, mais ainda, né? Porque o nosso receio é justamente esse. Vocês, com toda essa estrutura, estão enfrentando essa dificuldade, mas possuem mais estrutura para poder sair dela o quanto antes. E a gente pode continuar lidando com esse vírus aqui sem estrutura, e isso, inclusive, pode nos jogar economicamente num problema ainda maior, isolados. O problema é a estrutura. E a gente precisa cruzar os dedos, porque a única variável que talvez pode ser a favor é o calor, é o clima quente, que normalmente não incentiva os vírus desse tipo. Mas não tem dados sobre isso, então não se pode nem se falar, não, onde é calor é melhor. É uma hipótese. E eu espero, mesmo porque, olha, eu vim para o Brasil todo ano, eu tinha que vir para o Brasil, agora eu não posso vir. Eu tenho casa em Barra Grande, então eu tenho um pé na Bahia, mas não sei quando eu vou conseguir vir para o Brasil. Eu espero que o calor e o clima quente seja algo que possa favorecer, porque senão vai ser não quero pensar. Vai ser complicado. É isso, André, muito obrigado. Desculpa ter tomado o seu tempo. A gente sabe. Imagina. Para essas coisas à disposição. Eu, pelo menos, gostei muito, foi muito esclarecedor, assim, para nós é muito importante. A gente tá tendo tanta informação que a gente fica até um pouco assustado, e aí é importante a gente ter esse tipo de confirmação. Mais uma vez, força aí na sua luta diária, nas duas, tanto em casa com seus filhos quanto na rua. E a gente vai daqui também tentando conscientizar inicialmente, e estamos torcendo para que a gente passe disso da melhor forma possível. Vou torcer para o Brasil, como sempre. Um grande abraço. Tchau para todo mundo. Tchau. Obrigado. É isso, gente. Bom, eu espero que tenha sido bem esclarecedor para a gente. Eu acho que a gente precisa tratar com seriedade o problema com o tamanho que ele tem. Então, eu vou deixar disponível essa live aqui, vou aprender como é que eu faço um download dela também. Vou fazer tudo isso para poder deixar ela disponível. Acho que as informações foram muito boas. Se vocês puderem divulgar também, porque a gente pode ajudar a esclarecer muita gente. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, posso segurar aqui rapidinho, mas também para a gente não se estender muito, já que eu não sou o personagem principal. Se alguém tem alguma dúvida específica, mas acredito que não, a gente vai, de qualquer modo, colhendo mais informações, e eu aqui do cantinho aqui de casa vou mandando para vocês. Tá certo? É isso. Muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Fiquem em casa. Fiquem em casa.